Opa, pessoal, é, esse vídeo eu vou mostrar como foi que eu transformei esse meu caderno, que é um caderno parado, antigo. Eu vou personalizar ele para virar um journal, para mim conseguir me organizar aqui no canal e tal. Como pode ver, ele é bom, mas acabou que ficou parado, eu nunca utilizei ele. Aí eu vou mostrar como é que eu tô fazendo. Se você for fazer para outra pessoa e tal, ou se você quiser um trabalho mais, como eu posso falar? Mais detalhista, você pode tirar, né, as argolas, deixar separado e aí fazer a capa de forma individual. Mas eu não, como é para mim, eu não vou tirar, né? Eu não tenho problema de ver a argolinha manchada. Mas se fazer de presente também, como às vezes eu faço de presente, eu tiro a argola. No meu caso, eu vou deixar aí. Então, caso alguém fique com agonia, eu entendo, mas é para mim, né, de presente. Aí primeiro eu vou passar uma camada branca sobre todo o caderno. E cada detalhe com um pincel largo, bem macio. É uma tinta branca normal de acrílico. Deixei secar uma camadinha aí, né? Como é que eu tô mostrando? O tipo de pincel que eu tava usando. E também que eu tava assistindo Matando Matheus a Grito de fundo, né? Nada melhor do que pintar e pôr um vídeo que você gosta. Rodando ali no backstage. Enfim, aí, né, fui passando a camadinha, deixando tudo, tentando, né, deixar tudo o mais uniforme possível. E aqui eu fui fazendo uma segunda camada depois que eu deixei a primeira camada secando. Acho que foi só uns 10 minutinhos e aí ela ficou bem sequinha. Então, geralmente eu deixo bastante tempo, inclusive eu às vezes deixo o caderno que eu tô pintando no sol para ficar com a camada bem sem nenhum tipo de umidade. Inclusive é uma dica, sabe? Se você quiser algum tipo de textura na pintura, pintar com a tinta base, né? Levemente úmida. Ok, depois de três camadas, ficou assim a minha capa. E eu queria mostrar um pouco da minha escrivaninha. E tá aí as minhas duas monsterras que eu tenho. Início de coleção, não é? Minha capa ficou assim, né? Depois das três. Deixei um tempo descansando, aí secando. E eu fui atrás de café, um golinho aí, e salgadinhos. E agora sim eu vou chegar na cor que eu quero a capa. Aí, o que é que eu tava pensando, né, pra a minha capa? Eu misturei um tom de azul escuro com um tom de azul claro. E aí, a minha ideia é que a capa ficasse com uma cor, né, uma textura, como se fosse um jeans envelhecido, sabe? Meio anos 2000 e tal. E aí, já eu começando a passar. Uma coisa também em que eu acho que acabou mudando um pouco o aspecto da tonalidade que eu queria para minha capa é porque a minha tinta azul já estava próximo de vencer. Mas eu quero terminar de usar ela. E aí esse projeto foi minha melhor alternativa. Ficou muito claro essa primeira parte da capa, mas depois eu vou acrescentar um pouco mais de azul escuro.
E assim foi o resultado da pintura com a textura. E eu gostei pra cacete. Tava assistindo aí o Beleza Grito, voltando pro projeto, deixei secar, acho que 1 hora mais ou menos. E já fui separando o que eu tava querendo pra compor a minha capa. Essa pasta em que ela tem uma coleção de figurinhas que em evento geralmente as pessoas vendem, né? Uns pins, figurinhas, uns colantes. E aí eu faço uma coleçãozinha aí, né? Boto essa pasta e eu tenho muita coisa acumulada. E aí eu já fui juntando tudo que eu achava que era bem mais da minha cara, ou que eu tava, sei lá, vendo que seria a vibe do caderno. Até o momento eu não tinha decidido ainda o que eu tava querendo. Mas fui separando as melhores que eu queria pra ou pra cá, ou pra deixar na parte de trás. Aí eu tinha umas figurinhas de Hazbin Hotel, com o Husky e o Angel, que são os meus personagens favoritos. Eu tenho uma ali em que é a capa do Eduardo Mão de Tesoura, uma de um doguinho, uma de um gato triste que parece, gato zangado, né? Que parece o Jacan. E algumas em que, sei lá, ou eu não tava querendo muito pra capa, ou eu pensei mais em pôr dentro. E aí elas voltavam pra minha pasta. E nessa caixa que eu tenho do Star Wars, eu tenho já alguns recortes para o scrapbook. Porque eu queria que esse journal fosse bem estilo scrapbook mesmo, com bastante coisa colada. E aí tem várias coisas que eu já recortei ou achei legal para colocar. Tanto que tem uma fita aí de um evento que eu fui, tem bastante coisa, né, que eu acabei recortando e deixei parado aí, só para usar para esse momento. E eu fui separando o que eu achava legal para pôr na capa e na contracapa. E eu vi que eu tinha muito mais coisa do que eu achei que eu tinha. Botei ali um negócio do evento que eu quero colocar para recordação também. E eu tinha tanta coisa acumulada em que eu não sabia nem por onde começar para organizar. Eu tinha até fotinhos aí, né? Que eram escritores ou se não locais que eu queria conhecer. Olha aí, Museu do Louvre, Hollywood, enfim. Aí esse aí é uma outra, só que é mais com folhas por scrapbook para pôr em capa, ou se não, recortinho de tipo de jornalzinho pro canto e tal. Tem muita coisa aí em que eu não tinha recortado. Eu também pintei a parte de trás da capa, né? Mas o arquivo se perdeu. Mas eu tinha gravado, enfim. E eu quis que ficasse com a textura mais como se fosse o fundo do mar. Então, de um lado é jeans, e o outro lado é uma textura mais oceânica. E aí, tá todos os recortes que eu pensei em colocar. Inclusive, eu ia fazer marcar 3 marcadores específicos para esse journal sketchbook. Separei muita coisa que eu tava querendo, né, de eu colocar. E eu tenho muita coleção de coisas para recortar para journal. É o momento de agora finalmente fazer a parte mais divertida, que aí já secou a capa, fez meio que uma falsa moldurinha, a parte de trás ficou a minha favorita, admito. E é o momento de decorar. Foi separando tudo que eu já tinha pensado para a capa, e é aquele momento que eu amo, que é de separar as partes e imaginar como é que ficaria bom, a posição de cada coisa. Eu adoro esse momento, sério. Aí eu separo. Esse aí já era o que eu queria colocar no scrapbook, mas eu tinha que fazer a separação de o que ia dentro do que ia nas capas. Aí eu tenho uma foto do Guilherme Del Toro. Aí eu tenho um sonho muito forte de conhecer o Guilherme Del Toro e o Guilherme Briggs. O Guilherme Briggs eu vou conseguir em breve, porque vai ter, aqui perto da minha cidade, né? Vai ter um evento onde o Guilherme Briggs vai aparecer. Eu vou cedinho pra conseguir ver se consigo pelo menos tirar uma foto com ele e falar com ele. Vai ser muito foda. Enfim, fui continuando fazendo separação. E essas coisas que eu tenho para fazer review, gente, eu faço uma pasta no Pinterest e aí eu vou baixando umas coisas que eu gosto, peço para fazer a impressão, ou senão eu arrumo tudo num documento Word e aí eu vou no local para imprimir. E você já fala para a pessoa imprimir com uma boa qualidade, porque se você for deixar, sei lá, em algum local por muito tempo,
acaba que essas impressões vão ficando meio esbranquiçadas. Enfim, aí já separei o que eu pensei de marcadores personalizados para esse scrapbook aqui. E aí, essas minhas três opções. No começo eu estava pensando em ser só duas ou só um, e aí eu ia decidir, né, pelas vozes da minha cabeça, qual ia ser o marcador oficial. Desisti da ideia, foi os três. Recortei os três bonitinho e por enquanto tá só recortado no papel. Eu passo, geralmente, nas coisas do scrapbook, tudo que eu recorto, esse verniz líquido e faço uns detalhes com a tinta metal e a tinta dourada. Eu recomendo, inclusive, porque faz com que dure mais tempo essa peça em papel. Faço dos dois lados. Esse verniz é ótimo. Inclusive, é o mesmo verniz que eu uso para fazer customização das minhas Monster Highs. Essas duas minhas são sucata, que o pessoal chama, não é? Aí sou eu passando da borda. E aí, para fazer customização, reformar, esse verniz é muito, muito bom. Eu queria muito um dia trazer, ou pelo menos voltar a fazer, né? Porque eu parei com isso há muito tempo de fazer customização em Monster High. Eu ainda tenho umas sucatas. Acho que eu vou fazer isso no próximo vídeo. E assim ficou os marcadores. Agora, para a composição da capa. Eu estava querendo que ficasse algo tanto no meu estilo pessoal no momento, que é algo meio Nana, fã de Tim Burton, fã do Guilherme Del Toro, que gosta do Dark Academia, né, do estilo Dark Academia, algo também meio Estúdio Ghibli. Essa era a minha ideia, né? Ah, detalhe, eu também não sou muito fã do minimalismo, né? Então era algo para ficar bem maximalista também. Só que eu ainda queria conseguir ver a textura de jeans que eu tinha feito por baixo. E assim ficou a minha primeira versão, né, da visualização da composição. Ficou muito, muito bom! Eu amei, sério, eu fiquei tão orgulhoso desse sketchbook. Porque eu sempre fiz caderno personalizado, mas para amigos e conhecidos e tal, para presentear. E esse é o primeiro que eu fico para mim. Agora, para fazer a montagem, a colagem dessas partes, é muito fácil. Você vai separar o que você gostou, né, para sua composição, e aí você vai fazer uma camada simples, pode ser bem ralinha, sabe? Daquele verniz que eu mostrei mais cedo nessas partes. Porque aí tá, você deixa secando. Aí você, depois você deixa secar, você vai pegar uma cola branca normal, pode ser bem bastão, e aí você vai passar na parte de trás e já começar a colar no seu caderno, como você gostou da composição. Primeiro, porque o verniz vai ajudar a manter a fixação, não vai fazer com que essas partes, depois que ele passar cola, fiquem engenhados e não vai ter bolha de ar embaixo. Vai fazer a peça ficar mais rígida, o pedaço de papel ficar mais rígido. Não vai ter o problema de empenar nas pontinhas, à medida que você for, sei lá, mexendo no teu scrapbook, esse tipo de coisa, né? Pode acontecer se você pegar uma coisa que foi um simples recorte de, sei lá, uma revista ou de um papel, e aí vai ficar meio que levantando dos lados.
E foi assim que ficou o resultado da primeira parte da colagem. Agora eu fui decidindo, né, qual das figurinhas que eu tinha do Husky com o Angel eu ia colocar. Ou só do Angel, ou dos dois juntos. Essas são as minhas favoritas e é o que eu pensei em colocar na capa. Essas são as outras duas opções para pôr na capa. Inclusive, eu quero muito um dia fazer o cosplay do Husky. Tá para as minhas metas de cosplay do ano que vem. Eu quero trazer aqui pro canal. Cara, tá ficando muito bonito. Diz aí não. Diz nos comentários aí. Sim ou não? Hã? Tá ficando bonito? E agora chegou a parte da composição do lado de trás, né? Eu queria muito que ficasse ainda mais marcado a minha paixão por esse escritor maravilhoso que é o Kafka. E porque era uma coisa que eu queria colocar na frente da capa, né? Só que na parte da frente ficou o meu amor pelo Tim Burton, na parte de trás ficou pelo Kafka. Aí eu fui já começando a colar as minhas coisinhas para composição. Outra coisa que eu queria fazer também era colocar talvez algum easter egg sobre o Guilherme Del Toro, porque é uma outra inspiração que eu tenho. Nossa, esse azul com o papel envelhecido das colagens ficou muito bonito. É por isso que eu falei que eu acabei ficando muito mais fã da composição da parte de trás, da cor da parte de trás. Ah, enfim, os dois lados ficaram maravilhosos, mas o lado de trás tem no meu coração. Inclusive, eu tô curioso para saber qual é o lado que você que tá assistindo gostou mais. Diz aí nos comentários para mim, que eu tô curioso. Que é o lado da composição da parte da frente ou a composição que tá ficando na parte de trás. E depois de já ter terminado a colagem, o que eu indico para ter mais segurança também nas partes que você coloque, lembrando que ainda são papel e podem ter ação do tempo para ficar ainda mais resistente, passar mais uma camada, né, desse verniz por toda a superfície. Pode ser fina, tudo bem. Inclusive, eu não digo que seja de spray. Esse verniz líquido ele é bem melhor e deixa um acabamento como se tivesse sido plastificado, sabe? Não vai ficar como outros tipos de verniz em que fica pegando pelinhos em cima, entendeu? Ele fica bem sequinho mesmo. Aí eu tô fazendo rapidinho para vocês verem como vai ficar bem brilhante depois que secar. Essa camadinha aí de verniz por cima. Uma demão já é o suficiente. Inclusive, se você não tiver tanto assim, pode focar só nas partes que são em papel ou adesivos que você colocou. E assim ficou o resultado. Já coloquei os adesivos e tem outros aí que ficaram para pôr na parte de dentro do caderno. Ai, cara, eu gostei tanto. Ficou lindo demais, fala sério. Os marcadores secaram e ficaram prontos. Deixei dentro de um caderno para ficar retinho, né? Porque eles tinham ficado meio empenados depois que eu passei verniz. E ficou assim a composição completa com os marcadores e o caderninho pronto. Gostaram? Deixem nos comentários para mim a nota que dá para esse scrapbook temático. Caso algo não tenha ficado muito claro, eu consigo responder nos comentários e também onde eu consegui essas recortagens, posso deixar marcado caso alguém queira. E caso você também queira algum mais específico ou que eu faça ensinando algum de algum personagem que alguém queira, alguma composição diferente, eu posso fazer um vídeo ensinando.